Talvez você esteja aqui porque conhece esse peso no peito que não tem nome. Aquela sensação de carregar um segredo que te sufoca, que te faz olhar para os lados antes de falar, que te tira o sono às 3 da manhã. Você sabe do que eu estou falando. É aquele nó na garganta que aparece quando alguém pergunta se está tudo bem, e você responde que sim, mesmo com a alma gritando que não. Essa história que vou te contar hoje não é sobre outra pessoa, é sobre você. Sobre o dia em que o silêncio pesa mais que a dor, e a única saída é rasgar a própria voz para finalmente respirar. Antes da gente começar, eu quero te pedir uma coisa simples, de coração para coração. Se essa história tocar em algum lugar aí dentro, se você sentir que ela fala com você ou com alguém que você ama, deixa seu like aqui. Se inscreve também. Não é por número, não é por vaidade. É porque cada vez que você faz isso, o algoritmo entende que essa mensagem precisa chegar mais longe. E tem muita gente presa no mesmo silêncio que você já viveu, ou ainda vive. A sua curtida pode ser a ponte para alguém ouvir pela primeira vez que não está sozinho. Fica comigo até o final, porque eu prometo que vale. Respira fundo. Eu vou te levar para dentro de uma casa pequena, com cheiro de café passado e cortinas amarelas desbotadas pelo sol. Tem uma mesa de madeira na cozinha, daquelas cheias de marcas de copo e de tempo. Nessa mesa, senta uma mulher. O nome dela é Lívia. Ela tem 32 anos, cabelo preso de qualquer jeito, olheiras que contam histórias que ela nunca contou. Você já passou por isso? Já sentiu que sua própria casa vira uma prisão sem grades, onde o carcereiro mora do outro lado do corredor? Então você vai entender a Lívia. E se fosse com você, o que você faria primeiro? Lívia aprendeu cedo que certas palavras não podiam ser ditas em voz alta. Aos 7 anos, quando caiu da bicicleta e ralou o joelho, correu para casa chorando. O pai dela, seu Ernesto, olhou o machucado e disse a primeira lei da casa: em casa a gente não faz drama. Engole o choro e lava isso no tanque. Naquela tarde, Lívia entendeu que dor se esconde. E ela foi boa aluna. Cresceu engolindo choro, engolindo grito, engolindo não. Aos 15, quando o namoradinho da escola terminou com ela por mensagem, a mãe viu os olhos vermelhos e soltou a segunda lei. Homem não gosta de mulher chorona. Passa um batom e finge que não doeu. E Lívia passou o batom. Aos 23, quando o chefe gritou com ela na frente de todo mundo, por um erro que nem era dela, ela lembrou das duas leis. Engoliu o choro, passou um batom e voltou para a planilha. O silêncio virou uniforme, virou pele, virou jeito de existir. E ela casou com o Daniel aos 26. Ele era encantador no começo. Trazia flores, lembrava do aniversário da sogra, fazia as amigas dela rirem no churrasco. Daniel tinha um sorriso fácil e uma mão que pousava na nuca dela em público, como quem protege. Só que carinho pode ser coleira quando vem com o dono. Aos poucos, o sorriso fácil ficou curto. A mão na nuca começou a apertar. Primeiro foram as palavras. Você está exagerando. Você entendeu errado. Ninguém vai acreditar em você. Depois vieram os olhares atravessados quando ela ria alto demais na frente dos amigos dele. Depois veio o controle. Com quem você falou hoje? Me mostra seu celular. Por que demorou tanto no mercado? Você já sentiu esse medo que não tem roxo na pele, mas deixa a alma toda marcada? E se fosse com você, quanto tempo você aguentaria chamando aquilo de amor? A primeira vez que ele quebrou alguma coisa foi um copo. Ela tinha esquecido de comprar o sabão em pó que ele pediu. Ele não gritou. Ele pegou o copo americano na pia, olhou para ela e soltou no chão da cozinha. O estalo do vidro no piso frio foi limpo, cirúrgico. Lívia juntou os cacos em silêncio. Ele não pediu desculpas. Ele disse que ela o tirava do sério, que ela fazia ele perder a cabeça. E ela acreditou. Porque quando você cresce aprendendo que dor se esconde, você aprende também que a culpa sempre tem o seu endereço. Naquela noite, ela deitou na cama, virou de costas para ele e ensaiou mentalmente o que diria para a irmã no dia seguinte. Mas a irmã estava longe e o telefone parecia pesar 10 quilos na mão. Ela não ligou. O silêncio venceu por 1-0. O tempo foi passando e o copo virou porta. A porta virou braço. O braço virou empurrão. Nunca no rosto ele dizia que não era burro. Sempre em lugares que a manga da blusa cobria.
sempre em dias que não tinham festa de família. Daniel era inteligente. Ele não deixava marcas que os outros pudessem ver. Ele deixava marcas que só ela sentia quando deitava e o corpo reclamava. E depois do empurrão, vinha o abraço. Depois do abraço, vinha o choro dele, dizendo que estava arrependido, que era o trabalho, que era o estresse, que ele amava ela mais que tudo. E Lívia, que tinha aprendido a engolir choro desde os 7, engolia também o dele. Engolia e perdoava. Porque a esperança é uma coisa teimosa. Ela faz a gente acreditar que amanhã a pessoa vai lembrar quem prometeu ser. Você já ficou em dúvida se o que você vive é normal? Já se pegou justificando o injustificável porque a alternativa dói mais? Lívia se olhava no espelho do banheiro, passava a mão no braço dolorido e pensava: mas ele não é assim o tempo todo? Mas ele paga as contas. Mas ele chora depois. Mas e se eu for embora e for pior? O mas é o tijolo favorito do medo. Com ele, a gente constrói muralhas inteiras ao redor da própria vida. E quanto mais alta a muralha, mais a gente se convence de que sair é impossível. Até que um dia a muralha não protege mais. Ela sufoca. Esse dia chegou numa terça-feira. Chovia fino, daquela chuva que não molha, só melancolia. Lívia estava na sala, dobrando roupa. A televisão ligada num volume baixo, só para a casa não ficar em silêncio absoluto. Daniel chegou do trabalho mais cedo. Bateu a porta. Ela já conhecia a batida da porta. Tinha a batida de dia bom e a batida de dia ruim. Aquela era uma batida que fazia o estômago dela afundar. Ele entrou na sala, viu a pilha de roupa e perguntou pela comida. Ela respondeu que o feijão estava no fogo, que em 10 minutos ficava pronto. Ele não queria 10 minutos. Ele queria agora. Ela disse calma. Amor. Só mais um pouco. Ele não queria calma. Ele avançou na direção dela, derrubou a pilha de roupa dobrada e segurou o braço dela com força. A dor foi imediata, funda, conhecida. Só que dessa vez tinha uma diferença na sala. Em cima do sofá, com um caderno de desenho no colo, estava a filha deles, a Ana. 6 anos. Olho grande, cabelo cacheado preso com uma xuxinha rosa. Ana viu tudo. E não chorou. Não gritou. Ela só olhou. Um olhar sem piscar, de quem entende mais do que deveria. E naquele olhar, Lívia se viu aos 7 anos, ralando o joelho e aprendendo a primeira lei da casa. Engole o choro. Naquele segundo, o ciclo gritou na cara dela. Se ela não quebrasse, a Ana ia aprender também. E se fosse com você, você deixaria sua filha herdar o seu silêncio? Daniel soltou o braço dela quando percebeu a menina. Mudou o tom de voz na hora. Foi brincadeira, filha. A mamãe sabe que o papai estava brincando. Ele riu. Um riso curto, seco. Pegou o controle da televisão e aumentou o volume, como se som alto apagasse o que aconteceu. Ana não respondeu. Só fechou o caderno de desenho. Lívia sentiu o braço latejar e o coração descompassar. Foi a primeira vez em 6 anos que o medo dela não foi só dela. Agora tinha um par de olhos pequenos dividindo o peso. E peso dividido ou esmaga todo mundo, ou obriga alguém a levantar. Naquela noite, Lívia não dormiu. Ficou olhando para o teto, escutando a respiração de Daniel ao lado. Cada vez que ele se mexia, o corpo dela tensionava. Ela pensou em ligar para a polícia. Pensou em fazer mala. Pensou em sumir. E pensou em todas as vezes que ouviu que roupa suja se lava em casa. Que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Que era melhor um pai ruim do que pai nenhum. Mentira. Mentira contada tantas vezes que vira verdade na boca de quem tem medo. Você já acreditou numa mentira só porque todo mundo repetia? Pois é. Lívia acreditou por anos. Mas a mentira tem prazo de validade. E o dela venceu quando a Ana desenhou na escola, no dia seguinte. A professora chamou Lívia na saída. Mostrou o desenho. Era uma casa. Dentro da casa, 3 bonecos de palito. Um grande com a boca rabiscada forte, um médio com um risco no braço e um pequeno no canto, com uma lágrima azul desenhada no rosto. A professora não acusou. Só perguntou se estava tudo bem em casa. Lívia abriu a boca para dizer a frase automática. Está tudo bem. Mas a frase não saiu. Pela primeira vez, a garganta dela travou no sim e deixou passar um não. Não, não está tudo bem. E chorou. Chorou na frente da professora, na porta da escola, com a mochila da Ana na mão.
E foi o choro mais livre que ela deu desde os 7 anos. Falar é rasgar o véu. É sangrar para fora o que estava envenenando por dentro. A professora não resolveu a vida dela. Não deu fórmula mágica. Só deu um número de telefone de um centro de apoio à mulher. Disse que lá tinha psicóloga, advogada, gente que escutava sem julgar. Lívia dobrou o papel e guardou na carteira, atrás da foto 3x4 da Ana. Guardou como se guarda remédio forte, com cuidado e com medo de precisar usar. Em casa, Daniel perguntou por que ela estava com o olho inchado. Ela disse que era alergia. Ele acreditou. Ou fingiu que acreditou. Tanto faz. O segredo agora tinha uma testemunha. O papel na carteira. E segredo com testemunha já não é segredo inteiro. É segredo rachado. E rachadura, minha amiga, meu amigo, é por onde a luz entra. Os dias seguintes foram um campo minado. Lívia andava pela casa medindo os passos, medindo as palavras, medindo até a respiração. Daniel estava mais doce, o que era pior. Homem agressor, quando sente que vai perder o controle, vira mel. Dá presente, faz café, chama para ver filme agarradinho. É o ciclo. Tensão, explosão, lua de mel. E depois volta tudo. Lívia conhecia o roteiro de cor, só que agora ela tinha um número na carteira e um não entalado que queria virar verbo. Ela esperou a Ana ir para a escola, esperou Daniel sair para o trabalho e discou. A mão tremia tanto que errou o número 2 vezes. Na terceira chamou. Uma voz do outro lado atendeu. Calma, firme. Aqui é o centro de apoio no que a gente pode te ajudar. Lívia abriu a boca e o silêncio de 32 anos quis puxar ela para baixo. Engole o choro, disse a voz do pai na cabeça dela. Passa um batom, disse a voz da mãe. Mas a voz da Ana, desenhando uma lágrima azul, foi mais alta. E Lívia falou: Eu preciso de ajuda. Eu não aguento mais. E se fosse com você, você teria coragem de dizer essa frase em voz alta? Do outro lado, a moça não se espantou. Não julgou. Não disse que era drama. Ela só escutou. E depois explicou que Lívia não estava sozinha. Que existia lei. Que existia medida protetiva. Que existia abrigo se precisasse. Que ela podia recomeçar. Recomeçar. A palavra caiu no chão da cozinha como o copo anos atrás. Só que dessa vez, o estalo não foi de quebra. Foi de abertura. Lívia marcou um horário para ir até o centro. Ia dizer para o Daniel que ia no posto de saúde. E foi. Foi com a perna tremendo, com o estômago embrulhado, achando que todo mundo na rua sabia o que ela ia fazer. A vergonha é assim. Ela faz a gente achar que tem um letreiro na testa. Mas ninguém sabia. Só ela. E isso já era um começo. No centro, ela conheceu a doutora Sônia, psicóloga. Mulher de cabelo curto, olho atento, sem pressa. Sônia não perguntou por que ela demorou tanto. Perguntou como ela estava se sentindo agora. Lívia não soube responder. Disse que sentia medo, e alívio, e culpa, e raiva. E tudo junto, misturado, como roupa colorida na máquina. Sônia disse que era normal. Que trauma não vem com manual. Que a culpa nunca é de quem apanha. A frase entrou em Lívia como água em terra seca. A culpa nunca é de quem apanha. Ela repetiu em voz baixa. A culpa nunca é de quem apanha. Repetiu de novo. E de novo, até a frase virar semente. Você já repetiu uma verdade até acreditar nela? Faça isso agora. A culpa nunca é de quem apanha. A culpa nunca é de quem apanha. Sair não foi um evento. Foi um processo. Teve dia que Lívia voltou para casa decidida a juntar as roupas e ir embora. Aí Daniel chegava com chocolate, com a aliança que ela tinha tirado escondido, e dizia que ia mudar. E ela fraquejava. Porque deixar um agressor não é só deixar uma casa. É deixar uma história. É deixar a ideia de família que a gente pintou na cabeça. É enfrentar o mundo e dizer que a gente errou na escolha. E ninguém gosta de dizer que errou. Mas sabe o que é pior que errar na escolha? É permanecer no erro por orgulho, por medo, por costume. E Lívia estava cansada. Cansada de ser forte do jeito errado. Forte de verdade não é quem aguenta tudo calada. Forte é quem tem coragem de dizer que não aguenta mais. O ponto mais intenso chegou num domingo. Dia de almoço em família. A mãe de Daniel ia visitar. Lívia cozinhou, arrumou a casa, vestiu a Ana com o vestido favorito. Queria que tudo estivesse perfeito, porque se não estivesse, a culpa seria dela. Sempre era. No meio do almoço,
A Ana derrubou o suco no tapete da sala, sem querer, coisa de criança. Daniel levantou da mesa com os olhos escuros. Lívia conhecia aquele escuro. Era o escuro que vinha antes da tempestade. Ele levantou a mão, não para bater na Ana, para bater nela, na frente da mãe dele, na frente da filha, na frente de todo mundo. E foi nesse exato segundo, com a mão dele no ar, que o silêncio de 32 anos quebrou dentro da Lívia. Não foi um grito, foi uma decisão. Ela segurou o braço dele no ar, olhou no olho dele e disse não. Baixo, mas firme. Não. A mãe dele congelou com o garfo no meio do caminho. A Ana começou a chorar. E Daniel, desacostumado com o não, não soube o que fazer com a mão. Abaixou devagar. A sala ficou um vácuo. E nesse vácuo, Lívia entendeu que ela não precisava mais de permissão para se salvar. Ela não fez mala na hora, não deu cena. Terminou o almoço com a boca seca e o coração disparado. Esperou a sogra ir embora. Esperou a Ana dormir. E aí sim, abriu o guarda-roupa. Não pegou tudo. Pegou o essencial: documento, roupa da Ana, o caderno de desenho, o papel dobrado na carteira. Deixou a aliança em cima da mesa da cozinha. Sem bilhete. A aliança já dizia tudo. Chamou um carro por aplicativo. A advogada do centro tinha orientado. Ir para a casa de uma amiga primeiro, registrar o boletim, pedir a medida protetiva. Cada passo, um tijolo na muralha nova. Só que dessa vez, a muralha era para proteger ela, não para prender. Quando fechou a porta da casa, a chave pesou na mão. Ela pensou em deixar na fechadura, mas guardou no bolso. Porque fechar ciclo também é levar a chave embora. As consequências vieram em ondas. Primeiro, o alívio. Dormir uma noite inteira sem medo do barulho da chave na porta. Depois, o pânico. E agora? Como pagar aluguel? Como explicar para a Ana? Como lidar com as ligações dele, com as mensagens, com os áudios chorando, depois ameaçando, depois chorando de novo? A medida protetiva ajudou. A lei, quando funciona, é muro alto. Mas muro não cura o que aconteceu dentro de casa. Isso foi terapia, foi grupo de apoio. Foi ouvir outras Lívias contando histórias parecidas e entender que não, ela não era louca, não era fraca, não era culpada. Era só uma mulher que tinha aprendido errado e agora estava aprendendo certo. A transformação não foi da noite para o dia. Teve recaída emocional. Teve dia que ela olhou a foto do casamento e sentiu saudade não dele, mas de quem ela achou que ele era. Teve dia que a Ana perguntou se o pai não ia voltar. E Lívia respirou fundo e disse a verdade, na linguagem de 6 anos. O papai te ama, mas ele machuca a mamãe. E a gente não pode morar onde a gente é machucada. A Ana entendeu mais do que muito adulto. Crianças têm esse poder. Elas chamam as coisas pelo nome. Lívia voltou a trabalhar. Conseguiu um emprego numa papelaria perto da casa da amiga. Salário pequeno, mas era dela. Cada nota que ela contava no fim do mês tinha o gosto de liberdade. Aprendeu a fazer boletim, a falar com o juiz, a entender que direito não é favor. Aprendeu também a dizer não sem explicar. Não, eu não vou atender a ligação. Não, eu não quero conversar. Não, eu não preciso de autorização para ser feliz. O não virou músculo. E músculo a gente fortalece usando. A Ana entrou na terapia infantil. Voltou a desenhar casas. Só que agora as casas tinham porta aberta e sol no céu. Sem lágrima azul. Lívia olhou o desenho e chorou. Mas era um choro limpo, de quem lava a alma e não esconde mais. O que ela aprendeu? Que o primeiro passo para a superação é mesmo quebrar o segredo. Porque enquanto o abuso mora no silêncio, ele manda na casa. Quando a gente fala, ele perde o endereço. Aprendeu que vergonha é do agressor, nunca de quem apanhou. Aprendeu que recomeço não é um lugar que a gente chega. É uma decisão que a gente toma todo dia. Tem dia que é fácil, tem dia que é guerra. Mas todo dia é escolha. E a escolha dela agora era por ela. E pela Ana. E por todas as meninas que ainda estão aprendendo a engolir choro. Lívia mudou. Antes ela pedia desculpa por existir. Hoje ela ocupa espaço. Antes ela sussurrava. Hoje ela fala. E quando fala, outras mulheres respiram junto. Isso significa que a dor dela não foi em vão. Virou ponte. A reflexão que fica é simples e direta. O silêncio protege o agressor. A fala protege você. Não existe momento perfeito para quebrar o ciclo. Existe o momento em que a dor de ficar é maior que o medo de sair.
E quando esse momento chegar, que você lembre da Lívia. Que você lembre que a culpa nunca é de quem apanha. Que recomeçar é possível. Que você merece uma casa onde a porta bate para entrar visita, não para começar briga. Você merece paz. E paz não se negocia. Agora eu quero ouvir você. Comenta aqui embaixo o que essa história te fez sentir. Você já viveu algo parecido? Conhece alguém que precisa ouvir isso hoje? Escreve de onde você está assistindo. Quero saber se você está em São Paulo, em Manaus, em Portugal, no Japão. Porque quando a gente fala, a gente se encontra. E quando a gente se encontra, a gente lembra que não está sozinho. Compartilha esse vídeo com aquela amiga que está sumida, com aquela irmã que mudou de repente, com aquela vizinha que você escuta chorar. Às vezes, a sua mensagem é a rachadura que a luz precisa para entrar. Fica comigo porque a gente continua junto. E junto, a gente é mais forte que qualquer silêncio.